Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Hoje é dia 12 de setembro, quarta-feira, 17 horas e 7 minutos. Nós estamos dando início nesse momento à entrevista com o ex-prefeito de Suzano, Marcelo Cândido, que é o candidato ao governo do estado pelo PDT. Marcelo Cândido, ele é geógrafo. Em 2002 ele foi eleito deputado estadual, ficou até 2004, quando saiu para ser candidato a prefeito. Ele tem duas gestões como prefeito, de 2005 a 2008, e depois de 2009 a 2012. Marcelo, obrigado pela sua presença. É um prazer entrevistá-lo aqui. E tenho certeza que vai ser uma entrevista bastante produtiva. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar com os ouvintes. Falava logo no início aqui, fazia tempo que eu não estava por aqui, é uma alegria muito grande. O internauta, o que quiser participar da entrevista, ele pode encaminhar sua mensagem no WhatsApp do jornal, que é o 97569-1373, ou então na live do Facebook, que você está ao vivo, está acompanhando ao vivo, você pode encaminhar sua pergunta, sua mensagem, que o Lucas, que está aqui do meu lado, o Lucas Lima, ele está monitorando, vai fazer as perguntas para o candidato. Candidato, eu já queria começar então perguntar como que é o desafio. O senhor disputou algumas eleições municipais e agora está disputando uma eleição estadual. Como que foi assim para o senhor? Foi uma surpresa por parte quando o PDT anunciou que o senhor seria o candidato? Como que está qual a diferença que o senhor vê aí entre uma campanha e outra? Olha, do ponto de vista da experiência de campanha eleitoral, essa tem sido muito rica, porque é uma campanha que se coloca numa dimensão muito acima daquilo que eu, pessoalmente, estou acostumado a participar. Mas, do ponto de vista da comparação, muda a escala, muda a dimensão daquilo que a gente aborda. Mas as regras, o jeito, enfim, tudo isso é muito parecido. E a campanha eleitoral ela tem regras muito recentes que diminuíram bastante os espaços de campanha. Hoje se usa muito os meios de comunicação, os recursos de internet para que o candidato apresente suas propostas e a caminhada, corpo a corpo. E o estado de São Paulo é grande, tem 645 municípios. E é por esse caminho que a gente anda, portanto é um caminho mais longo. Por onde que o senhor tem andado aí? Quais cidades que o senhor já percorreu aí? Nós já percorremos basicamente todas as regiões metropolitanas aqui de São Paulo, ou seja, Baixada Santista, região metropolitana da capital e também a região metropolitana de Campinas. Nós fizemos também o interior, região de Sorocaba, fizemos também a região de São Carlos, Araraquara, Rio Preto. Temos percorrido várias regiões do estado de forma direta e outras campanhas também que são feitas a partir dos nossos candidatos. Temos vários candidatos a deputado federal, deputado estadual, que fazem campanhas também aí pelas suas cidades, pelas suas regiões. Ou seja, a nossa campanha está posicionada no estado inteiro. Certo. Das 12 candidaturas que tem no governo, para governo do estado aqui em São Paulo, 10 já tiveram julgamento, né? Uma foi indeferida, no caso do candidato do PCO, e a sua é a única que ainda aguarda julgamento, em relação a se você vai poder ou não prosseguir com a sua candidatura. Qual que é a sua expectativa em relação a esse julgamento desse registro de candidatura? Como é que o senhor está vendo isso? Olha, havia já da nossa parte a expectativa de que pudesse haver uma contestação em relação ao registro da minha candidatura, dado o fato de que eu fui prefeito, e quem já foi prefeito sabe que hoje em dia a judicialização praticamente tomou conta da política. Tanto o judiciário quanto o Ministério Público têm sido muito atuantes em relação aos registros de candidaturas, sobretudo com base na lei da ficha limpa. Eles levam a análise ao rigor da lei e vão até além daquilo que a lei descreve. E eles contestam tudo. E cabe à nossa defesa apresentar os argumentos para dizer que essa contestação não tem cabimento. Portanto, eu acredito que haverá sucesso em relação ao julgamento dessa impugnação que foi proposta. As pessoas não sabem muito bem o que é isso. A impugnação é uma proposta feita, no caso, pelo Ministério Público. Ele fez um pedido de impugnação do registro, alegando que há descumprimento com os preceitos da lei da ficha limpa. A minha defesa está dizendo que não, e está mostrando o porquê que nós estamos dizendo que não, com provas bastante consistentes. Então, acredito que o julgamento não vá nos desfavorecer. E mesmo que isso aconteça, há recursos, e esses recursos vão correr até as últimas instâncias, e, portanto, eu sou candidato, vou até o final das eleições, quero ganhar as eleições, ser diplomado, tomar posse e ser governador de São Paulo.
O senhor entrou na campanha, na disputa, aí na prorrogação do segundo tempo, né? Assim, quando todos os candidatos já eram pré-candidatos, o PDT ainda não tinha lançado um nome. E aí o senhor aparece nas pesquisas ainda com um índice um pouco baixo. E como que o senhor está vendo, acredita que ainda existe possibilidade de crescer nas pesquisas, de opinião? Como que o senhor está acompanhando isso? Olha, de verdade mesmo, eu não tenho nenhum constrangimento em dizer isso, não é pretensão da minha parte, muito menos nenhuma atitude arrogante. Mas eu tenho confiança de que nós vamos para o segundo turno. Porque se você pega as pesquisas, eu acredito nas pesquisas de opinião, você percebe um dado que é pouco explorado, que é o número de indecisos. Quando candidatos são muito conhecidos e mesmo assim não convencem parte majoritária do eleitorado, é porque o eleitorado aguarda uma proposta mais consistente e mais condizente com aquilo que ele espera. Portanto, a minha candidatura, na medida em que ela avança e vai se tornando mais conhecida, tem trazido mais adesão. Então, as entrevistas, as reuniões, as atividades de campo que nós fazemos aí em vários lugares do estado, têm colocado um resultado muito surpreendente. Onde a gente passa, a gente sai dali com praticamente 100% dos apoios. Isso tem sido assim em todos os lugares. Isso vai criando uma onda. E à medida que cria uma onda, faltando aí um pouco mais de 20 dias para as eleições, parece muito, ou parece pouco, mas é suficiente para que a nossa candidatura se posicione. Não vão 2 candidatos do campo conservador para o segundo turno. E também não vão 2 candidatos do campo à esquerda, como é chamado o espectro do qual eu faço parte. Portanto, eu acredito que a minha candidatura é a que melhor se posiciona e a única que tem condição de, no segundo turno, ganhar as eleições, seja do Dória, seja do SCAF ou do próprio Márcio França, que é o que aparecem hoje em os 3 primeiros nas pesquisas de opinião. O senhor tem participado, junto com o Ciro Gomes, da campanha, lógico, principalmente aqui em São Paulo, no interior, a gente tem visto, te liga a televisão, tá lá, eu sou sempre do lado do Ciro, né? Na possibilidade de o senhor não vencer a eleição, existe aí alguma possibilidade de você, por exemplo, o Ciro ganhando, o senhor ir para algum ministério? Isso é uma probabilidade também ou não? Olha, eu não trabalho com essa possibilidade, não. Eu trabalho com a possibilidade de ganhar a eleição de São Paulo. Eu acho que essa contribuição é a mais relevante que o Ciro Gomes precisa ter e vou dizer de maneira muito clara por quê. São Paulo é um estado muito importante para que Ciro Gomes possa, como presidente da República, consolidar os projetos que ele tem. Se você notar, São Paulo, nos últimos anos, tem assumido uma posição contrária ao governo federal. Os anos do governo Dilma e os anos anteriores do governo Lula foram anos em que São Paulo e o Brasil não dialogavam de forma consistente. Eu vou dar 2 exemplos. O SAMU é uma decisão do governo Lula importantíssima para a população. Só que São Paulo, de todas as 27 unidades federativas, é o único estado que não assinou o convênio do SAMU. Por quê? Porque faz oposição ao governo federal. E mesmo agora com o Temer, que é o governo do PSDB na prática, também não faz convênio. São Paulo precisa fazer convênio com o governo federal, precisa ser parceiro do governo federal. Então eu quero, como governador de São Paulo, ajudar o Ciro a comandar aquilo que é prioridade no Brasil hoje. E sem São Paulo, como você consegue governar bem o Brasil? Eu não quero ser um empecilho, eu quero ser aquele que vai ajudar o Ciro a implementar seus projetos aqui em São Paulo. Lucas, tem pergunta já ou não? Não, por enquanto ainda não. Candidato, vamos para as propostas, né? O senhor tem 12 propostas básicas da campanha, né, que está lá registradas no Tribunal Superior Eleitoral, no TRE também. E aqui a gente tem um grande problema, que é a questão da saúde. Tem o Hospital Guido Guida em Poá, que o prefeito já disse que é difícil manter o hospital, 4 milhões de reais por mês. Tem o hospital, o HC aqui de Suzano, que ele não é de portas abertas, e os candidatos que têm passado por Suzano têm dito que querem abrir o hospital, caso vençam a eleição, como hospital de urgência e emergência. Tem também as Santas Casas, que também tem dívidas, praticamente todas do Alto Tietê. E um pedido que os pacientes têm feito é em relação ao setor de combate ao câncer. Quais são, assim, as suas propostas em relação especificamente a esses casos que eu falei? Quais são as soluções que o senhor pretende tomar caso vença as eleições? O problema é que São Paulo, por decisão do governo, e aliás um governo que já está há 24 anos comandando o Estado, o mesmo partido que governa o Estado de São Paulo,
com exceção desses períodos em que o vice assume, porque São Paulo tem muita renúncia. Serra renunciou, Alckmin renunciou 2 vezes, quando eram prefeitos também, agora o Dória renunciou, o Serra renunciou para tentar ser governador, enfim. Essa coisa também atrapalha muito a sequência de um governo, enfim, isso é um problema. Mas nesses 24 anos todos em que o PSDB governa o Estado de São Paulo, eles têm priorizado algo que eu considero parte da explicação do problema que nós temos na área da saúde. Por quê? A grande questão é investir na atenção básica. O que é a atenção básica? É aquilo que o município faz. Quando o município tem capacidade e estrutura para receber um paciente e fazer o diagnóstico primário rápido, o que é aquilo que a gente chama de diagnóstico precoce, evita-se que haja o desenvolvimento de uma doença que pressiona depois o atendimento especializado, que é o mais caro. Então, o que o Estado faz? Ele investe na especialidade, criando hospitais, estabelecendo uma rede. Essa rede não funciona na medida do necessário, porque é pequena em relação à demanda que São Paulo tem. A falta de repasse de recursos para os municípios fazem com que os municípios, não podendo atender, pressionem o Estado. E assim a solução não se fecha em ciclo, para que ela pudesse ser completa. Ou seja, recebe pela atenção básica, atende na especializada quando for necessário, e dentro da medida do possível vai financiando o funcionamento e vai fazendo isso com base no SUS. Precisa melhorar a tabela de repasse do SUS, ou seja, uma tabela muito defasada. Isso é uma parte do problema, mas precisa de solução nacional. O Ciro quer fazer a atualização da tabela, portanto, isso já é um alento para os municípios. Acho que o Estado tem que passar mais recurso para os municípios, para a atenção básica. Hoje, quanto o Estado passa? R$ 3,00 por habitante ano. Então, Suzano, qualquer outro município de São Paulo, R$ 3,00 por habitante ano. É muito pouco para fazer a atenção básica. Então, aumentar o repasse nessa área. E na área especializada... Até para a construção de unidades básicas também, de postos de saúde, que isso é função das prefeituras. Sim, e é um apoio financeiro que o Estado dá, porque o Estado entende que a atenção básica é 100% responsabilidade do município. Eu penso diferente. Mas se o Estado não faz uma intervenção de base para evitar que a complexidade do atendimento na média e na alta aconteça, ele acaba gerando despesas muito mais altas. Então é preciso fazer uma gestão adequada da política de saúde para que isso se reflita na redução da incidência de doenças e no aumento da probabilidade de cura. Isso só acontece com diagnóstico precoce. Certo. Em relação às estradas, rodovias aqui do Alto Tietê, o governador anterior, ele prometeu a construção de uma perimetral da Copa aqui no Alto Tietê, que acabou não se consolidando. Da Copa do Catar, eu acho que ele quis dizer, né? E não se consolidou. Tem também a questão, essa discussão hoje, a duplicação ou não da Mogi Bertioga. Teve quedas de barreira lá, vários acidentes acontecendo. A Marginal do Una, que foi uma promessa de 30 anos, né? O prefeito vai fazer suas pistas, mas alguns serviços mais complexos vão acabar ficando para uma outra oportunidade. Qual que, dentro do seu plano de governo e dentro dessas especificações que eu falei, dessas estradas, você acha possível ainda fazer alguma coisa dentro desses projetos? Olha, não só possível, como eu acho necessário isso. Nós temos um problema grave do ponto de vista da estrutura viária aqui do Alto Tietê, porque o Estado não tem o Alto Tietê como uma prioridade que ele merece ser. Se você pensar em termos de demanda, quais são as desvantagens do Alto Tietê em relação a outras regiões do Estado de São Paulo? Não há um olhar por parte do Estado, efetivamente, que valorize toda a potencialidade aqui do Alto Tietê. E se você olhar as propostas dos candidatos do PSDB das últimas 3 eleições, elas se repetem. Não só no Alto Tietê, elas se repetem no estado inteiro, inclusive no Alto Tietê. Já faz pelo menos 3 eleições, essa é a 4ª eleição que os candidatos do PSDB propõem a duplicação da Mogi Bertioga. Tecnicamente, a duplicação da Mogi Bertioga é uma obra de altíssima complexidade, porque ali nós temos problemas com barreiras naturais que fazem com que uma obra daquele porte custe ao estado de São Paulo margens muito gigantescas de recursos. E isso só se faz com planejamento. Eu não posso aqui dizer assim, olha, eu vou ser governador e nos primeiros 4 anos eu quero entregar a obra de duplicação da Mogi Bertioga. Eu não posso ter essa irresponsabilidade. O que nós temos que fazer é que haja uma conjunção de fatores que permitam que o sistema viário, principalmente de acesso ao litoral de São Paulo, seja efetivamente vantajoso em todas as suas linhas de acesso.
Então, não só a Tamoios está em obras, é preciso, e está inclusive obras no setor de Planalto, de setor de Planalto já está concluído, agora de Serra. Isso vai, de certa forma, já desafogar um pouco a Mogi Bertioga. E no longo prazo, a Mogi Bertioga pode ser duplicada. Mas é uma solução técnica de altíssima complexidade e de altíssimo custo. O hidroanel que se falou Já também. O hidroanel é a minha menina dos olhos. Isso, que eu vi no seu plano aqui. Porque o hidroanel é uma solução que traz para a região metropolitana de São Paulo algo que a gente só enxerga fora do Brasil. O Brasil tem uma malha hidroviária potencialmente adequada para um tipo de transporte que é um dos mais modernos, mais baratos e mais ambientalmente corretos. No entanto, nós temos cargas de poluição que chegam diariamente nesses rios. O Tietê já recebeu volumoso recurso, inclusive com financiamento com dinheiro oriundo de empréstimos de bancos japoneses, e a gente vê o Tietê hoje poluído tanto quanto ele foi a vida inteira, com uma carga de poluentes ainda que compromete a qualidade das águas. Então nós temos que trabalhar a ideia do hidroanel como a apresentação de um recurso novo de modal no transporte, tanto de passageiros quanto de cargas, e fazer com que isso tire a quantidade de caminhões que estão hoje circulando nas marginais, nas rodovias, melhorando o fluxo de pessoas que podem usar o sistema hidroviário para se deslocar dentro da região metropolitana. Mas é uma obra que vai durar, em termos de execução, para chegar ao ponto ideal, ou melhor, pleno, 20 anos. Só que se a gente não começar agora, o custo disso é algo que a Universidade de São Paulo está apurando, porque faz 10 anos que esse projeto existe. Ou melhor, faz 10 anos que a Universidade de São Paulo começou a fazer esse projeto. Eu era prefeito quando houve a apresentação da proposta do hidroanel, porque ela traz muita coisa para Suzano. Os nossos corpos d'água aqui, os nossos rios, são rios tributários, tanto do sistema Tietê, quanto do sistema do Pinheiros, por conta dessas conexões e por conta da transposição que houve ali em São Paulo, na barragem. Então, por isso, nós temos uma participação no sistema hidroviário fantástico. E para a região do Alto Tietê, traz também a elegância de um sistema que funciona como a gente percebe na Europa. Isso seria o ideal. Eu defendo começar o projeto, ou melhor, a obra. O projeto já existe, portanto, é licitar o projeto. Então, vamos fazer a planilha para saber quanto custa e projetar isso no longo prazo. Candidato, mudando um pouquinho de assunto agora, temos uma pergunta de um internauta. A pergunta é: qual é a sua proposta para a política habitacional para o estado de São Paulo? Olha, a questão habitacional é algo importante porque a questão é tratada hoje basicamente em termos de produção habitacional. O que é isso? A CDHU é a maior companhia do Brasil e uma das maiores do mundo de produção habitacional. Só que ela constrói unidades. Isso é um dado, é uma parte do enfrentamento do problema do déficit habitacional, ou seja, oferecer casa a quem não tem e fazer da forma de financiamento. Só que, além disso, nós temos problemas de irregularidades, ou seja, pessoas que estão assentadas em loteamentos irregulares. Quando o Estado estimula os municípios a fazer a regularização fundiária, isso já traz para dentro da conta de redução do déficit uma parcela importante da população que mora, mas não tem direito à casa, mas querem permanecer morando, então dar o título de posse. Exceção, quando há área de risco. Havendo área de risco, não pode ficar a família nessa condição. Aí, qual é a solução? Produção habitacional. E existe também a solução de ocupação dos grandes centros. Eu não falo de Suzano, estou falando do estado de São Paulo, das regiões metropolitanas e de vários outros municípios que são sede de população muito grandiosa. Então, nós precisamos fazer com que as áreas centrais, que têm edifícios que podem ser habitáveis, possam ser colocadas à disposição, porque aí já tem a infraestrutura instalada, e isso reduz o custo de implantação de unidades habitacionais. Então, São Paulo tem 1% do orçamento voltado para a CDHU, vamos manter esse percentual, aplicá-lo na produção, na regularização e na erradicação de área de risco. Só tem o número do déficit hoje no estado de São Paulo? Olha, esse déficit ele tem uma variação, porque algumas pessoas falam em coisa de 20 milhões de unidades que são demandadas. Mas quando você faz o cálculo qualitativo e descobre que parte está em área de risco e, portanto, faz parte desse cálculo, e parte é pessoa que mora em área que precisa ser regularizada. Regularizou, esse déficit diminui porque a pessoa não precisa de uma nova moradia, mas permanecer onde ela está, e aí o Estado investe em parceria com os municípios, e aí a competência maior dos municípios na infraestrutura. Em relação à segurança pública, aqui no seu plano de governo tem um plano de carreira para as polícias do Estado, né? E aí eu queria emendar a pergunta em relação a esse setor, se é possível, no caso, o governo do Estado, caso eleito,
ajudar as prefeituras que reivindicam há muito tempo aquele sistema DETEC, né, de monitoramento com câmeras. E também o senhor fala também de apoio à garantia do cumprimento de pena e ressocialização da população carcerária. Como que seria isso também? Pois é, o problema que nós temos hoje, a maior população carcerária do mundo. E quando você qualifica o perfil dessa população carcerária, parte significativa já deveria ter cumprido sua pena. E uma parte também bastante significativa dessa população é composta por pequenos delitos, que poderiam ser transformados em outro tipo de pena, e isso desafogaria o sistema penitenciário do Brasil hoje, que custa caro, inclusive um preso custa mais do que uma criança na escola. Essa é uma aberração do Estado de São Paulo, porque se você não investe em educação, a tendência é que no longo prazo você sempre vai construir presídios. E um bom governo é aquele que projeta redução gradual dos presídios, fazendo uma política carcerária mais humanizada. Não estou aqui dizendo que quem comete crimes hediondos, do colarinho branco, não devam ser punidos. Isso aí são qualificações. Estou dizendo daqueles casos que eu citei anteriormente. Então é preciso resolver o problema da população carcerária e ter um dado social nisso. Hoje nós temos a maioria da população encarcerada oriunda de periferias, são notadamente homens, jovens e negros. Ou seja, isso está contando alguma coisa sobre o Brasil e sobre o Estado de São Paulo. Então é preciso fazer uma análise qualitativa dessa situação para entender por que essa população é que vai majoritariamente para trás das grades em, muitas vezes, processo de execução sumária. Então essa análise é preciso ser feita porque isso humaniza as relações em São Paulo e transforma o Estado num Estado mais eficiente de paz. Agora, os policiais estão muito maltratados há muito tempo em São Paulo. Essa é uma das carreiras mais importantes de qualquer Estado. E no Estado de São Paulo, um policial ele é desestimulado pelo salário que recebe. Não tem plano de carreira que dê a ele uma condição de crescimento na própria estrutura da Polícia Militar, melhorando o seu salário. Então, isso tira uma parte dos policiais na hora de folga para que eles exerçam atividades ou delegadas que o Estado transfere para os municípios e pede para os municípios pagar a conta, ou então faz com que esses policiais vão fazer bico. E muitos morrem fazendo bico. Então é preciso proteger os nossos policiais. E não é proteger com armas, é proteger com salário, com qualificação de carreira e com incentivo à atividade que eles realizam, que é uma das mais relevantes do Estado. O senhor acha que as prefeituras podem colaborar, por exemplo, com armando as guardas municipais a favor disso? Não, eu não sou a favor do armamento de guardas. Eu fui prefeito, havia uma reivindicação para que a Guarda Municipal fosse armada. A Guarda Municipal não tem a função de polícia. A Guarda Municipal não pode se transformar naquilo que se convencionou chamar de rota. Guarda Municipal ela tem uma característica muito mais de relações comunitárias, de envolvimento da população num sistema único de segurança, monitorado pelo município, acompanhado pelo Estado e articulado, inclusive, com o Plano Nacional, que existe o Sistema Único de Segurança Pública, o Ciro tem dito, inclusive, que quer fazer com que ele funcione de verdade, porque o Sistema Único de Segurança Pública ele foi inspirado no SUS, como um direito de todo cidadão. Porém, sem recursos, sem dada a ele prioridade, não tem como fazer. Eu não acho que os municípios vão trazer para si a responsabilidade de polícia. E vamos levar isso nos níveis mais radicais. Tem candidato à presidência da República, cujo projeto de segurança é armar a população. Ou seja, se a gente reclama da municipalização, que traz para o município a responsabilidade, para um candidato, que eu falo do Jair Bolsonaro, ele está dizendo que tem que armar o cidadão, ou seja, você cuida da tua segurança, você cuida da tua, eu cuido da minha, cada um com a sua arma. Vamos sair trocando tiro no meio da rua. Então, não é isso que faz política de segurança. O armamento não é... O armamento ele não pode ser visto como o símbolo da segurança pública. O símbolo da segurança pública é a redução da mortalidade por lesões que são provocadas em acidentes, por lesões que são provocadas por crimes praticados à mão armada, com arma de branca. Enfim, é esse tipo de abordagem que tem que ser feito, não como o símbolo da solução da segurança pública. Tem um projeto na Câmara Federal que está mudando a nomenclatura da guarda, né? Passando de guarda para a Polícia Municipal. Essa é uma das maiores enganações e eu sugiro que a população não caia nessa. A Guarda Municipal preparada é aquela que tem capacidade de exercer suas funções naquilo que a natureza da função estabelece. Não se pode fazer com que um guarda municipal, que não foi treinado para ser polícia, saia armado na rua combatendo o crime, porque ele pode levar uma grande desvantagem
porque ele não foi preparado para isso. E quando o Estado transfere para os municípios a competência da segurança pública, nós perdemos a capacidade de articular em rede a atenção à segurança pública, porque ela depende fundamentalmente de ações de inteligência. Se cada município precisar da sua estrutura de inteligência para fazer a investigação, como tem que fazer a Polícia Civil, armando a Guarda Municipal para fazer a repressão ao crime, nós vamos ter um aumento significativo de guardas que vão ser assassinados no combate ao crime, e isso é desumano. Nós precisamos trabalhar com o conceito de que a Guarda Municipal tem uma função de promoção da paz, como acontece no Japão. O Japão é um dos países mais civilizados do mundo, menos violento do mundo, e lá não se porta arma. Eu acho que o propósito que nós temos que ter para o nosso Brasil é de paz, não de violência. Lucas? Vamos para a educação. Uma das principais reivindicações, né, que a população do Alto Tietê e talvez todo o estado é em relação à escola em tempo integral, né? Qual é a sua proposta em relação a isso? Eu defendo uma questão que pode parecer um jogo de palavras, mas não é. Eu defendo educação em tempo integral. A escola, ela é parte do sistema educacional. Ela concentra o símbolo do sistema de educação, mas ela não é única a promover a educação. Então, quando a gente fala de educação em tempo integral, nós estamos pensando numa escola que esteja envolvida no seu entorno, com a participação da comunidade, com a participação das famílias que têm filhos que ali estudam, e de todo o corpo docente e demais funcionários daquela escola. Para que dessa maneira se promova uma integração e uma identificação de toda aquela comunidade a partir dessa dinâmica escolar. A criança vai ter uso da escola, ela vai ter a sua atividade dentro da escola. A escola pode oferecer uma condição arquitetônica mais moderna, porque veja, Edgar, que hoje as nossas escolas elas têm um panorama de 100 anos atrás. Se você pega um filme antigo de crianças indo para a escola, talvez muda só o uniforme. A sala de aula, enfileirada, lousa, enfim, tudo isso é a escola que nós temos hoje no estado de São Paulo. Precisamos de uma escola moderna. Eu quero disputar com a população usuária da escola pública o interesse da classe média. Eu quero que a classe média fale assim, olha, eu quero botar o meu filho na escola pública. Eu quero usufruir o serviço de saúde público. Porque isso mostra que aí nós atingiremos um padrão que é compatível com aquilo que o Brasil pode oferecer à sua população, e o estado de São Paulo é o que mais pode fazer isso. O Ceará oferece condições, e o Maranhão oferece condições na área de educação, inclusive salário, que não se compara a São Paulo. Por exemplo, para finalizar essa questão, o Maranhão paga R$5.000 de salário para professor no início da carreira. Ceará paga R$4.500 para professor no início da carreira. São Paulo paga R$2.200. Quer dizer, como que um estado pobre como o Maranhão consegue pagar bem o seu professor e o estado de São Paulo não consegue? Tem alguma coisa errada nessa conta. O senhor deve ter acompanhado os números do IDEB, né, que mostrou lá que oitavo e nono ano são os que geralmente não cumprem a meta. É o caso de estar enfocando nessas séries? O governo federal, e aí eu estou falando do Ciro, ele precisa ter um tratamento, precisa fazer um tratamento mais próximo dessas escolas. Porque o IDEB ele é um parâmetro nacional. Então, ele precisa ser utilizado como base para análise de todo o desempenho dessas escolas e saber apurar o porquê desses resultados. Porque aí nós temos um parâmetro para se acompanhar e fazer com que haja um padrão nacional estabelecido. Eu não falo da eu não falo da nacionalização da educação brasileira, mas o Ciro tem dito que o Brasil pode, a partir da presidência da República, exercer uma política nacional de educação. Eu defendo que São Paulo se integre a essa política nacional de educação. Lucas, tem alguma coisa aí? No seu plano de governo tem uma proposta aqui, voltando à questão de obras de infraestrutura, que é a revisão de concessões de rodovias e também só falar dos pedágios. Quando se fala dos pedágios, o motorista sempre acha que os pedágios é alto, né, caro. Existe possibilidade de baixar o preço dos pedágios ou não? É isso que o senhor quer dizer aqui ou não? Não tem nada a ver. Vamos fazer uma comparação. O plano de concessões de São Paulo faz com que tenhamos praças de pedágio cujo valor pago pelo motorista, com eixo, que é o carro de passeio, seja de R$25, R$10, R$15, R$16, principalmente no interior. Aqui na região metropolitana estamos falando de R$3, R$4. Quando a gente percebe as concessões feitas pelo governo federal, nas rodovias federais,
aqui no sudeste do país, o preço de pedágio é R$ 2,00, R$1,50, R$1,40. Então, a concessão que foi feita em São Paulo me parece muito favorável à concessionária. Quando a gente percebe a manutenção, é algo que eu considero a mais simples das partes de uma obrigação do concessionário. Mas quando a gente pensa na modernização da via, com novos equipamentos de segurança, uma atualização, inclusive, da pista, para que ela possa se expandir, fazer novas conexões, coligações maiores com vicinais, isso não se percebe. A exceção de uma outra obra, eu vou falar aqui explicitamente, da Bandeirantes, da rodovia dos Bandeirantes, que criou um acesso novo, as demais só administram aquele traçado que já foi entregue pelo Estado. E cobrando pedágios em altíssimo valor. O que eu quero fazer? Não estou dizendo reduzir pedágio. Isso pode ser consequência da revisão do contrato. Para entender se aquela concessão, da forma que foi feita, deve ou não ser mantida. Então, eu quero fazer uma revisão. E não é só disso, não. Eu quero fazer uma revisão de todos os contratos. Vou pegar a obra do Rodoanel. 600 milhões de desvio apurados pelo Ministério Público nas obras do Rodoanel, trecho norte, que é o que está em obras agora, em pleno período em que há a investigação da Lava Jato por todo canto. E aí nós temos São Paulo com dirigentes da Dersa presos, pessoas próximas do governador Alckmin presos, e o Paulo Preto é o símbolo máximo daquilo, e não é de agora que ele comanda esse esquema, e não dá para entender que esse contrato está devido. Porque se você tem um contrato que desvia 600 milhões, é possível entender o seguinte, esse contrato tem gordura. Como é que desvia 600 milhões? Então tem que rever contratos, não tem jeito. Não estou dizendo fazer caça às bruxas, não. Estou dizendo assim, rever contratos para o interesse do público. Candidato, só voltando à questão da área da educação, o teu internauta Anderson Reis está perguntando, o candidato, caso seja eleito, pretende acabar com as categorias estipuladas pelo governo voltando ao professor, né? Olha, nós precisamos criar em São Paulo algo que nunca tivemos, que é o envolvimento da categoria do funcionalismo público no debate em torno do seu próprio plano de carreira. Inclusive na área da educação, para beneficiar o acesso e a permanência desses profissionais de educação. E isso se faz com discussão envolvendo as entidades. Hoje nós temos uma entidade do porte da APOESP que não consegue fazer um trabalho mais propositivo porque o governo a trata como oposição. Porque ela é liderada por pessoas que têm uma outra visão a respeito da educação, o governo do Estado não a chama para o debate. E aí o que resulta disso? São greves, que contam de forma muito cara na vida dos alunos, que ficam períodos muito longos, sem escola, sem aula. Então, isso tem que ser revisto e aí tem que ser com a participação direta dessa categoria. Já está caminhando para o final, mas eu queria só voltar numa questão do transporte, que acabou me passando aqui, que é em relação à baldeação. O passageiro que usa a CPTM aqui no Alto Tietê reclama do problema da baldeação. Pessoa que sai do Estudantes ou Mogi, ou de Suzano, ele tem que parar em Guanás. Então, uma das grandes reivindicações é acabar com essa baldeação. Alguns candidatos que têm vindo aqui na região têm prometido isso. O senhor acha possível? Eu acho plenamente possível. Aliás, não consigo entender porque não fizeram isso antes. O fato é que o metrô, como a própria palavra já sugere, é transporte metropolitano. E São Paulo é a capital e a cidade maior dessa metrópole. Todo o entorno tem que ser envolvido num sistema de transporte por trens. E aí, quando você pensa nisso, nós estamos falando que é possível estender o serviço, da qualidade do serviço de metrô, para que ele atenda toda a região metropolitana. Não é uma obra que se faz em pouco tempo, mas também não se justifica tão pouco em tão muito tempo como teve o PSDB para governar São Paulo. Porque em toda eleição eles falam, vamos levar até a Estação Amarela, até não sei onde. Isso eles repetem em todas as eleições. E aí, quando a gente compara um programa anterior com o atual, a gente fala, mas peraí, estão prometendo a mesma coisa de 4 anos antes, porque eles não fazem. São Paulo tem menos quilometragem de metrô do que qualquer capital importante no mundo. E São Paulo é uma das maiores densidades populacionais do planeta. Como é que São Paulo não pode oferecer serviço de metrô para a sua população? E quero acrescentar um dado. O serviço de metrô, ele é pago. Ou seja, além da contribuição que você faz nos seus impostos, você financia, portanto, o dinheiro que vai para as demais áreas do Estado, para todas elas, inclusive transporte. Além disso, você vai lá e paga para pegar o trem, paga para pegar o ônibus da CPTM,
Você paga pelo serviço, MTU, você paga pelo serviço. Então, qual que é essa conta? Quanto que o metrô recebe dia, mês, ano? Não há transparência. Se você vai buscar isso no portal de transparência, você vai ficar uma centena de horas ali tentando achar, porque você não vai achar. Está muito diluído. Eu queria só, para a gente encerrar, enfatizar aqui a questão do meio ambiente e sustentabilidade, né? A gente tem o problema dos aterros no estado de São Paulo, alguns aterros desativados. Tem cidades que se unem para Consórcios? Consórcios para despejar seu lixo em outras cidades. O senhor acha como que pode resolver essa questão, né? E quais são suas propostas em relação à sustentabilidade de resíduos sólidos e saneamento também? A questão do lixo, eu vou usar uma palavra mais comum, porque a gente fala resíduos sólidos, né, dá uma certa elegância, mas para ficar mais claro, a questão do lixo não pode ser problema do município, porque o município sozinho não resolve esse problema. Imagina que cada município tivesse seu aterro, nós teríamos 645 aterros em São Paulo. Isso é inadmissível do ponto de vista da legislação ambiental e das práticas mais modernas de manejo do resíduo. Então não se pode ter aterro em cada cidade. Não podendo, é possível que o Estado estimule a realização desses consórcios, e esses consórcios podem ser autofinanciados para a solução final da destinação dos resíduos. Só que para isso é preciso reduzir a quantidade de lixo que chega nos aterros. E é preciso gradualmente extinguir a existência de aterros e transformar em soluções mais sustentáveis. A reciclagem, por exemplo. Às vezes na sua casa você toma todo aquele cuidado, separa direitinho ali o que é lixo, o que não é. E quando vai para a porta da tua casa, vem a coletora, no caso, não estou falando de uma empresa, estou falando de uma coleta, vem a coleta e leva e joga tudo no mesmo lugar. Ou seja, você acha que fez tudo certinho e vai o Estado lá na representação do município e joga em qualquer lugar. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos reduzir o encargo que os municípios têm com aterro. Hoje o município do Porto de Suzano gasta mais de 3 milhões, ou quase 3 milhões por ano, ou melhor, por mês, para jogar o lixo. Imagina você, todo mês, 3 milhões para o lixo. Então, se a gente não resolver essa questão com a força do Estado, baseado na regra nacional, na legislação nacional, nós não vamos desonerar os municípios dessa questão. Então, eu quero conversar com todos os municípios, definir no Estado quais são as soluções mais adequadas tecnicamente e ambientalmente para desenvolver uma política mais sustentável de resíduos sólidos, e quero oferecer recursos do Estado para que esses consórcios possam funcionar de maneira adequada. Candidato, queria agradecer a sua presença aqui, né? Vai ter agora um evento, daqui a pouquinho. Daqui a pouco, né? Sim. Muito obrigado pela sua participação, boa sorte na campanha. Eu que agradeço pela oportunidade e quero dizer assim, finalmente, que para mim é uma alegria muito grande e é uma honra muito grande poder disputar o governo do Estado de São Paulo. O governo de São Paulo é um dos mais importantes do Brasil e do mundo, comparado aí acima de alguns países, inclusive, e ter essa oportunidade de governar São Paulo vai nos orgulhar muito. Eu tenho certeza que a população de Suzano vai sentir muito orgulho desse filho que foi colocado a essa condição de disputar o comando do maior estado do Brasil. Obrigado. Queria agradecer você, internauta, que ficou acompanhando aqui a entrevista ao vivo até agora, e até a próxima entrevista. Muito obrigado.